Boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro de 2023. Estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo da nossa terça live para você aí no YouTube. Queremos desejar a você uma excelente live, que você seja muito bem-vindo. Em nome de Yahshua Mashiach. E assim seja. Assim seja, irmão Anderson. Gratidão, irmão Nathaniel. Assim seja, né, amados irmãos? Vamos estar invocando para a gente estar dando início. Os irmãos invocam abaixo, tá bom? Para sair no alto. Oi, Alcha. Oi, Alcha. Porque o irmão que faz, e assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Pai, somos gratos a Deus. Somos gratos que tem cuidado do teu povo. Papai, o que tem não nos faltado é alimento. Todos os dias tu tem alimentado teu povo. Somos gratos, papai. Gratidão pela vida do papai. Gratidão pela vida do mensageiro, pai, da era, a qual tem conduzido teu povo nesse deserto, papai. Como um pastor que cuida carinhosamente do teu rebanho, papai, e carrega no colo. Assim, o papai que cuida das suas pedrinhas, cuida das suas ovelhinhas. Somos gratos. Gratidão pela vida de cada amado irmão ancião. Gratidão pela a vida das pedrinhas preciosas. A vida de cada um dos amados irmãos. Ó, Pai, grandioso é teu nome. Grande és tu, que tu tem nos alimentado. Nós somos gratos porque não nos deixaste perecer neste deserto, papai. Mas tu tens nos sustentado com a tua destra. Olha, nós somos gratos porque tu tem cuidado daqueles que têm tido de longe lá fora, papai. Os irmãos da África, que tu tem visitado, alimentado cada um deles com a tua palavra. Gratidão pela vida do irmão Mauro, fazendo um trabalho maravilhoso ali, papai. E aquelas crianças ali que conhecem o teu nome, que invocam o teu nome, nós somos gratos pela vida daqueles pequeninos, papai. Sabemos que dos pequeninos sai o perfeito louvor. Ó, Pai, aquelas crianças invocando o teu nome é maravilhoso. Nós ficamos muito felizes porque lá fora nós vemos o teu nome ser invocado. Somos gratos pela vida de cada um dos irmãos que tem recebido a tua palavra. É aquelas pedrinhas que um dia foram espalhadas e hoje estão sendo ajuntadas. Ó. Estão voltando para o feito do sumo sacerdote como de direito. E assim somos gratos a ti, papai. Esperando retornarmos para a nossa morada, papai. Depois da nossa obra conclusa nesta terra. E assim seja feita a vontade do papai. Graças a Deus. E assim seja feita a vontade de Deus. Quando nós falamos de sabedoria, nós falamos, lembramos de sabedoria criadora, né? Quando falamos de sabedoria, lembramos de sabedoria Irmão Anderson, Paz de Alto. Paz de Alto não está O Invocar não saiu legal lá no YouTube, não. E o Gratidão também não saiu legal aqui também, não. Ficou baixo, né, irmão Shaul? Ficou baixo um pouco na hora da No fala. YouTube falhou. No YouTube falhou o Invocar. Quando tá invocando, quando tava ó, aí tava tranquilo. O Yau e Yau aí falhava muito. Vamos fazer de novo, então, viu, amado? Invoca sentado, não? Invocar em pé, mas só os irmãos e a igreja só
só mexer com o lábio e sair um som bem leve. Assim seja. Vamos lá. Oialcha, oial, oialcha, oial, oialcha, oial, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feito a vontade do Papai Alcha. Papai, somos gratos a Ti, ó Pai. Somos gratos porque temos alimentado, sustentado o Teu povo. Gratidão porque somos de pé, porque Tu permitiste, ó Pai. Ó Pai, Tu tem alimentado o Teu povo pequenino nesse deserto. Ó, onde que a nossa esperança é Ti, ó. Somos gratos pela vida do nosso papai, Micaial. Gratidão porque Tu levantaste para conduzir o Teu povo, a qual Tu fala e a Tua igreja escuta. A Tua igreja escuta Teu nome, papai. Nós somos gratos porque este mundo não conhece, nós somos privilegiados de sabermos a grandeza que Tu nos revelaste, Deus. Sabemos que esse tempo é para o Teu povo. Esse tempo é para o Teu povo pequenino, que Tu separastes, a qual Tu falaste conosco. Gratidão pela vida do nosso papai, gratidão pela vida de cada amado irmão ancião, gratidão pela vida de cada pedrinha preciosa, porque são muitos membros, mas cada um com a sua interesse, a qual falamos o nome de Deus. Ó Pai, somos gratos. Gratidão pela vida daqueles que estão lá fora, levando a palavra, irmão Mauro e as pedrinhas preciosas ali espalhadas, invocando Teu nome, Al, falando do Teu nome, o Teu nome sendo invocado lá fora, papai. Nós somos gratos porque Tu nos sustentas, nós somos gratos porque Tu nos dás água para beber, papai. Ó, Pai, somos gratos. Grato Aialcha, grato Aial, grato Aialcha, grato Aial, grato Aialcha, grato Aial. E assim seja feito a vontade do Papai Alcha. Assim seja. Vou falando para os irmãos, né? Quando a gente lembra de sabedoria, a gente lembra da sabedoria criadora, né? A construção de tudo isso que foi construído, foi feito através de quem, irmão Paulo Roberto? Quem construiu tudo isso? Que se está na terra, que se está no céu, quem foi construtor de todas essas coisas? O Espírito. Por que a gente sabe que foi ele que construiu? Qual palavra que a gente pode usar na nova aliança? Que a gente pode confirmar que foi ele que construiu todas as coisas. Está onde isso? Está vendo como é que os irmãos têm que ser flechas afiadas, flechas bem agudas, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui é o quê? Um pequeno litigar, né? Um com o outro. Porque é exatamente isso, Colossenses 1,15, que fala, né? Para ele foi criado todas as coisas, né? Nele, né? Nele foi feito todas as coisas. Principados, potestades, tronos, né? Sobre tudo foi feito nele e para ele. E ele era o quê? O primogênito, né? De algo, antes de tudo ser criado, né? Então se fala que foi antes de tudo ser criado, mostrando que ele já era. Está onde? Em Provérbios. Provérbios o quê? Provérbios 8. Não é de Alto, já pulou aqui na frente, está vendo? Provérbios 8. Vamos abrir Provérbios 8.
Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Fala assim, ó. 8, 22 e 23. E fala assim, ó. E ao me criou primícias de sua obra, né? E ao me criou primícias de sua obra, de seu feito mais antigo, desde a eternidade, o estabelecido, desde o princípio, antes da origem da terra, tá vendo? Antes de tudo ser criado, ele já era o primogênito, né? O primeiro a ser criado antes de tudo. Que é o link, irmão, Paulo Roberto, igual você falou certo, né? Com Colossenses 1,15, né? Por isso que fala, nele, para ele, foi feito todas as coisas. Para, potestade, pronto. Então, tudo foi feito nele, para ele. Então, através dele. Por quê? Onde que a gente vê isso? Quando a gente lê do outro lado Provérbios 30, né? 8:30. Na Bíblia é o Shalom. Na Bíblia é o Shalom mesmo. Provérbios 8:30, que vai dizer, né? Eu estava junto com ele como mestre de obra, né? Mostrando. Quando você lembra do mestre de obra, você lembra daquele que executa o trabalho. Esse é o mestre de obra. O mestre de obra é aquele que executa a obra. E quem é, no caso, o arquiteto? Irmão Oswaldo. Hã? O espírito é o arquiteto? De forma alguma. Está vendo como é que eu tenho que voltar? Está vendo? Porque parece, tipo assim, parece assim, os irmãos já estão consolidados na fé, no entendimento. Aí você tem que voltar. Ele é o quê? E é o quê? Visível? Não. E é o invisível. Entendeu? Estou mostrando, quando você pega a condição, e há o invisível é o quê? Ele é a raiz. Está onde? Isso, a gente vê isso lá em Al Shammon. Certo? E Al, ele é a raiz. E há o invisível. Raiz, você vê ela? Não vê ela. Então, se a raiz você não vê, é a representação ali que a raiz é Ial, que você não vê. Ele é a raiz. Mas da raiz sai o quê, irmão Oswaldo? Sai o broto. E o broto é quem? Hã? Não, é quem, irmão? Irmão Ronaldo? O broto sai da... Hã? E alcha. Tá vendo? Como é que nós temos que voltar? O entendimento velho já ficou, irmão Oswaldo. Nós estamos hoje atualizados. Quando você vê o mestre de obra, o espírito mestre de obra, que a gente chama como Yalcha, o mestre de obra, o espírito Yalcha, ele é o mestre de obra. E quando a gente fala o arquiteto, irmã Cláudia, o arquiteto é Ial. O arquiteto é Ial. E o mestre de obra é quem? É Yalcha. O mestre de obra é Yalcha. E por isso que o arquiteto, ele projeta o trabalho e o mestre de obra, ele executa o trabalho. O arquiteto, ele faz o projeto e o mestre de obra, ele executa a obra. Por isso que fala, façamos. Por quê? Porque um planejou e outro executou a obra. Então, quando nós lembramos daquela passagem que está em Lucas, que fala assim, ninguém conhece o pai senão o filho, e nem conhece o filho senão o pai, e o filho a quem ele quiser o revelar.
Então, você reparou que o filho, ele conhece o pai, mostrando a obra do pai, que é planejada pelo pai, ele executa conforme a vontade, porque ele conhece a vontade do pai dele. E o pai aprova a obra do filho, porque o pai sabe que a obra do filho é uma obra boa. Por isso que fala, ninguém conhece o filho senão o pai. Então o pai, ele sabe a vontade e a como que a obra do filho vai ser executada. E ninguém conhece o filho no seu pai. E o filho é quem ele quiser o revelar, mostrando. Quando o Paulo ele fala lá em Apocalipse capítulo 2, que ele fala assim, ó, vamos lá lá em 1 Coríntios 2. Tá vendo? Eu já ia lá começar a avançar, eu já tenho que voltar. Por quê? Porque aí você vê os irmãos ainda com falta de amadurecimento desse ponto. Já era para estar maduro. Já era para estar maduro. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Dois 10. 1 Coríntios 2,10 fala assim, ó. A nós, porém, Yahweh os revelou pelo Espírito. Aqui está o Paulo falando aqui, ó. A nós, porém, Yahweh nos revelou pelo Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo a profundidade de algo. Está vendo? Que o Espírito ele sonda todas as coisas, até mesmo a profundidade de algo. Aí entra aqui que nós lemos, que nós falamos da história de Lucas. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Por quê? Porque o Filho saiu do Pai. Por isso que fala, quem conhece a profundidade de algo, senão o Espírito de algo. Porque o Espírito é de Al, é o primogênito que saiu de Al. Vocês estão entendendo? Então, irmão Oswaldo, não podemos esquecer esses pontos. Aí fala aqui, Cristiano, ó. A nós, porém, Al revelou pelo Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo a profundidade de Al. Quem, pois, dentre os homens conheceu o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Al, ninguém conhece, senão o Espírito de Ial. Então, o que está em Ial, mostrando o que sai lá de Ial, da profundidade de Ial, ninguém conhece a não ser o Espírito de Ial, que fala. Aí nós lembramos de quê? Aquele que é boca de Ial, que é trombeta de Ial, que fala por Ial. Por isso que hoje, quando nós temos a palavra hoje nessa terra, e a palavra da verdade, que ela é falada nessa terra, que é a única verdade que tem hoje, ela vem de Filadélfia, do anjo que fala para as eras. Por isso que você vê o quê? Quando a gente pega a sabedoria, o quê? Criadora, construtora. Aí a gente vai lá em Provérbios, capítulo 9. Vamos lá, Provérbios 9. Vamos lá, Provérbios, capítulo 9. Provérbios 9, versículo 1. Provérbios 9, versículo 1. Fala assim, ó. A sabedoria, ela construiu a sua casa. A sabedoria, ela construiu o quê? Sua casa. Talhando suas sete. Então, mostrando que a sabedoria, ela talhou, ela construiu sua casa, talhando sobre o que? Sete? Aí eu falo assim para os irmãos, não é sete colunas? É sete colunas. É seis colunas? É sete. Então, a sabedoria, ela é o quê? Ela construiu sua casa, talhando sobre sete colunas. Aí eu pergunto assim para a irmã Iraci. Irmã Iraci, nós poderíamos subir, sair dessa terra, sem saber o nome do mensageiro
de Laodiceia? Hã? Pode ou não? Fala sim ou não? Sim. Sim, isso, fala com firmeza. Então, nós poderemos sair da terra sem, então, conhecer o mensageiro de Laodiceia? Sim, então? Irmã Marinalva, nós poderíamos sair da terra sem conhecer o mensageiro de Laodiceia? Por que não? Porque se a sabedoria, ela construiu sua casa talhando sobre 7 colunas, então certo que o Espírito hoje ele está na condição, hoje a gente vê, hoje o papel ele vem, encarna, ele está trabalhando a figueira. E a figueira, ela dá o quê? Ela dá figos, figos bons, muito bons. Vamos lá. A árvore, você conhece ela pelo seu fruto. A árvore acha, o fruto Micaial. Nós fizemos esse estudo, Lucas 6, certo? E dentro do fruto, nós temos o quê? Tem aquele fruto que o quê? Que ele produz 100 por 1, ao centro. 100 por 1. Que sai o quê? Que sai esses figos que está sendo trabalhado, Filadélfia. Por isso que a palavra vai falar o quê? Vai falar lá qual passagem que fala, irmã Diene, irmã Adriana não está aqui, você me auxilia. Vamos lá. Que fala, né? Que cavou. Deixa eu dar mais um tempo para que eu possa. Hã? Lucas 13:6. Que fala, né? O viticultor que está cuidando da figueira. O viticultor que está cuidando da figueira. Por que está cuidando da figueira? Para ela dar fruto. Para ela dar frutos. E que frutos que ela dá? Figos. Figos bons e muitos bons. Então, quando está pedindo mais um tempo, é porque para adubar, lançar o quê? Aprofundar as raízes, né? E adubar a terra. Aprofundar as raízes. E como é que se aprofunda as raízes, irmão Tiago? Trazendo maná, trazendo alimento, para que a igreja venha o que está crescendo. Mas aí, voltando ao que eu queria falar. Se a sabedoria, ela construiu sua casa sobre 7 colunas, então, irmã Cláudia, você vê que Laodiceia aqui também é uma coluna, faz parte das 7 eras da igreja. A sabedoria construiu sua casa talhando sobre 7 colunas. Então, aqui também faz parte de uma coluna. Então, vamos lá, os mensageiros. Mensageiro da era de Éfeso. Quem é o mensageiro da era de Éfeso? Irmão Marcha. Carlos Pedro. Dismina, irmão Jânio. Tchau, Paulo. De Pérgamo. Irmã, cadê a irmã velhinha? Está aí? Tá aí, irmã velhinha, como é que é o nome do mensageiro de Pérgamo? Hã? Fala alto. Lembrando? Puxa a orelha, viu, irmã Cláudia? Vamos lá, viu? Irmão Oswaldo, mensageiro de Pérgamo. Apolo, mensageiro de Tiatira, Glauco. Marcinho Lutero, mensageiro de Sardes, irmão Davizinho, Romeus. O mensageiro de Filadélfia, irmã Sandra, papai de Caial. E o mensageiro de Laodiceia, irmão Marci. Exatamente, o Hélio. Então, irmão Hélio, então o que acontece? Quando a sabedoria fala que ela construiu sua casa talhando sobre 7 colunas, então certo que a igreja, o papai hoje, por exemplo, ele vai receber o quê? Ele vai receber a plenitude, né? Ele vai ser outorgado, certo? Ele está recebendo a plenitude. Mas, aí eu pergunto assim para os irmãos, como que nós íamos sair daqui e não saberíamos os nomes das 7 eras se o próprio Espírito, ele talhou sua casa talhando sobre 7 colunas?
Como que sairíamos daqui se a própria palavra em Provérbios, capítulo 9, está falando aqui que a sabedoria, ela talhou sua casa, construiu sua casa, talhando sobre 7 colunas. Então, certo que todos os mensageiros tínhamos que saber o nome de cada um deles. Por quê? Por isso que a palavra fala que a sabedoria, ela construiu sua casa, talhando sobre 7 colunas. Então, o último, olha para você ver, exatamente o último. Exatamente o último. Aí você vê que foi a ser trago e ser esclarecido. Quase assim, vamos dizer assim para os irmãos, a nossa partida. Na véspera, né, como dizer assim, da nossa partida. Aí nós o quê? Tivemos, né, agora o esclarecimento de quem é o mensageiro de Laodiceia. Então, isso para mostrar o quê? Para se cumprir a palavra de Provérbios 9, que a sabedoria, ela construiu sua casa talhando sobre 7 colunas. Então, se está talhando sobre 7 colunas, então mostrando as 7 eras, todos eles, o papai ele veio trabalhando. Mas peraí, se ele veio trabalhando em todas as eras, como é que entra a condição de Laodiceia, então, irmã Cláudia? Porque aí você entende, né, que vai falar assim, depois de se cumprir o tempo da obra do papai, ele vai o quê? Ele vai descansar, que é o link com Gênesis. É o link com Gênesis. Por quê? Porque no 6º dia, né, ali, Yahweh descansou da sua obra. A gente sabe, o Espírito descansou da sua obra. Mostrando, ele concluiu no 6º e no 7º ele descansou. Certo? Aí, quando nós vimos aqui, ele descansa na 6ª, porque depois que ele termina a sua obra, eu pergunto para a irmã Cláudia. Aí, no 7º, ele descansa. Mas ele não trabalhou as 7 eras? Construindo suas 7 talhas sobre 7 colunas. E o último lá, como é que fica? Mas fica melhor. Você vai falar assim, não, é Gabriel. É só Gabriel? Como assim, é Gabriel? Eu quero assim, uma resposta mais enriquecida. Irmão Gilson, paz de alça. Paz de alça. Porque ele foi escolhido, eu vou dobrar a parte da era também. Alimentar, né? Não só isso. Faz parte também, não só isso. Irmão Ed Alves. E ele aprendeu com Filadélfia. Ele envia Gabriel, que está emprestando um pão, porque ele vai pedir emprestado 3 pães. Ele empresta esses 3 pães. Então, de qualquer forma, ele está enviando Gabriel trabalhando no 7 eras. Mas a resposta os irmãos nenhum respondeu. Nenhum respondeu. Se quer falar, irmã Júlia, pode falar, irmã Júlia. Também, mas não é isso. Irmão Tiago. Ah, o Espírito. Aí você vai lembrar, agora vocês vão lembrar o seguinte, irmão Tiago quase assim acertou, foi em cima. Porque você tem que lembrar o quê? Que Satanás, ele não era um querubim ungido. Então, ele foi tirado dele e foi passado a Gabriel. Gabriel se tornou o querubim agora ungido. Para uma obra ser feita, ele está ungido. Ele foi ungido pelo Espírito. Ele, ungido pelo Espírito, ele trabalha a 7ª era de Laodiceia, porque ele está o quê? Ele está ungido. Papai trouxe isso que os irmãos têm que voltar, os irmãos têm que lembrar. Também, porque foi ligado, havia um jumentinho, a gente viu esse gênero, a gente pegou, esse pacote básico vai ser dado pela Espanha, sim, vai ser dado os 3 ali, vai ser dado Raial, vai ser dado Marcha, vai ser dado Gabriel. Mas o que eu queria que os irmãos respondessem é isso. Por quê? Porque quando você pega Satanás, ele era o quê? Um querubim, o quê? Ungido. Foi tirado dele e passou quem ser ungido? Passou a ser ungido Gabriel.
Gabriel sendo ungido, Gabriel vem trabalhar mostrando. Papai deixa de vir trabalhar aqui? Não, porque o Espírito está ungindo Gabriel, ele vem trabalhar na sétima era. Então, a obra está sendo executada da mesma forma pelo Espírito. Vocês estão entendendo? A palavra não está falando com o Espírito. Aqui a sabedoria construiu a sua casa talhando sobre 7 colunas. Qual que é a sabedoria? Não é Yahweh, não é o Espírito? Mostra, papai não subiu, não investiu da realeza? Ele não investiu da realeza? Ele não está pleno? Agora ele o quê? Ele está ortogando, ele está o quê? Colocando a condição em Gabriel conforme Yahweh 22, passando para ele as condições que agora ele vindo aqui, ele é um querubim ungido. Então ele trabalhando aqui, ele trabalha com o Espírito. Vocês estão entendendo, irmãos? Esses pontos, os irmãos têm que saber. Os irmãos têm que saber por quê. Esses são pontos importantíssimos. Igual eu pergunto ali para o irmão Oswaldo. Você vê, irmão Oswaldo, ali eu perguntei, irmão Oswaldo, quem é a sabedoria construtora? Quem é que construiu? Quem é o mestre de obra? Quem é o arquiteto? São básicos, sabe, irmão Oswaldo? Nós não podemos esquecer. Mestre de obra, o Espírito, Yahweh. Quem é no caso, o arquiteto, Yahweh. Por isso que, quando você vê, ninguém conhece o pai senão o filho, e ninguém conhece o filho senão o pai, mostrando a obra do pai é executada pelo filho, e o filho, ele executa a obra do pai, e o pai aprova a obra dele, é do aprove de Yahweh, vê as obras sendo feitas pelo filho. Por quê? Porque a obra do filho é executada, ele sabe que o meu filho vai executar essa obra porque saiu de mim, ele conhece o meu ato, ele conhece a minha intimidade, ele sabe qual que é a minha vontade. Por isso que a vontade do papai sempre foi fazer a vontade de Yahweh. Sempre foi fazer a vontade de Yahweh. A paz, papai Alcha, irmão Anderson. Paz, papai Alcha, irmão. Irmão Leandro. Eu só queria lembrar, irmão, que ali Geazi foi deitar, né, por sobre o menino, e ele não consegue, né, fazê-lo reviver. Então vem Eliseu e Alcha, né, que é a representação do Espírito, mostrando o que o irmão falou, né, que é o Espírito que vai terminar essa obra. Passa, pai Alcha. Exato. Bem lembrado, viu, irmão? Bem lembrado, irmão Leandro. Então você vê, né, que o menino ali, você vê a condição, né, do mensageiro de quê? O mensageiro de tarde. O filho varão estágio, o menino estágio, ali você vê que o quê? Que ele vai o quê? Ele vai reviver, mostrando através do quê? Foi colocar sua boca dele, foi o quê? O menino foi soprar e o quê? Veio a vida, mostrando que foi o Espírito. Então, mostrando, você vê que o Espírito trabalhando a sétima era, trabalhando na sétima era. Bem lembrado, viu, irmão Leandro? Ele é o administrador. Então, da parte que ele se torna um administrador, ele trabalha a obra. Né? Exatamente isso, irmão Magnaldo. Aí vamos lá, irmãos. Provérbios. Vamos dizer que sim. Ele se torna um trabalhador, no caso, não é porque se a vinha está sendo ligada a ele está trabalhando a vinha. Então, se torna um trabalhador, um meio de obra da vinha. Né? Bom, pensando por esse ponto, sim. Vamos lá em Provérbios, capítulo 8. Hoje nós somos em Provérbios, né? Quer dizer que nós somos aqui em Provérbios. Provérbios 8. Provérbios 8, 1. Provérbios 8, 1. Aí fala. A sabedoria não chama, o entendimento não levanta a voz, nos montículos, ao lado do caminho, em pé junto às encruzilhadas, junto às portas da cidade, gritando no caminhos de chegada. A voz, homem, eu chamo,
dirige aos filhos de Adão. Ingênuos, aprendei a sagacidade. Idiota, aprendei o bom senso. Escutai, porque direi coisas importantes. Tá vendo? Escutai, porque direi coisas importantes. Abrirei meus lábios com palavras retas. Abrirei meus lábios com palavras retas. Então, quando fala assim, dirige a palavra aos filhos de Adão, isso vem desde quando o irmão Rodrigo, que acabou de chegar. Ele está chamando a atenção aqui dos filhos de Adão. Ele fala assim, a sabedoria não chama, o entendimento não levanta a voz, nos montículos, ao lado do caminho, em pé junto às encruzilhadas, junto às portas da cidade, gritando nos caminhos de chegada, a vós, homens, eu chamo, dirijo-me aos filhos de Adão, ingênuos, aprendei a sagacidade, idiotas, aprendei o bom senso, escutai, porque direi coisas importantes, abrirei meus lábios com palavras retas, o céu da minha boca murmura a verdade, e meus lábios aborrecem o mal. Aqui, desde quando aqui ele já começa a chamar a atenção dos filhos de Adão? Desde o início das eras. Exatamente isso, que ele vem já chamando a atenção, porque o Espírito, ele vem talhando, construiu sua casa, talhando sobre 7 colunas. Então, quando o papai ele trouxe no final de semana, a gente viu que ele o quê? Ele ali, na habitação ali dos anciãos, né, de cada era, trabalhando cada um, chamando a atenção. Chamando a atenção. Por quê? Porque o Espírito, né, condição ali, quando o papai ele veio como alma, né, a gente vê ali a condição de alma, que depois ali em Pentecostes, ele desce ali como alma, que é a alma do Espírito, né? Então a gente vê a condição que ele veio trabalhando e chamando a atenção dos filhos de Adão. E hoje, né, na condição em Filadélfia, ele chama a atenção dos filhos de Adão. Chama a atenção dos filhos de Adão o quê? A correção. Por isso que fala, ele fala assim, escutai, aprendeu o bom senso. Por quê? Quando fala aprender o bom senso, que a pessoa que não tem um bom senso é a pessoa que anda o que, irmão Edgar, que é irmão aletrado, né? Um bom senso. O que é a pessoa que tem um bom senso? Hã? Irmão Paulo Roberto, que conhece muito da área, advocacia. Como é que é, irmão Paulo, quando fala tem um bom senso? O que é um bom senso? Uma pessoa centrada, a pessoa que ela, vou dizer naquelas palavras que fala assim, né? Como diz ali, para a formiga, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, torna-se sábio, assim como ela, mostrando, né? Não está falando para a formiga, está falando para olhar para o mensageiro de Filadélfia, que é sábio. Por quê? Porque ali, quando olhamos ali, olha para a condição da, fala assim, ó preguiçoso, vai ter com a formiga, e torna-se sábio. Por quê? Porque é insensato. Uma pessoa insensata é a pessoa que não tem bom senso. É a pessoa que ela não está lúcida de compreender aquilo que é reto. Por isso que a palavra aqui, porque direi palavras retas. Não entende. A pessoa que não tem um bom senso. E aí fala, né? Quando a gente vê ele chamando a atenção, aí é que eu falo para os irmãos, por que ele não, Ial concorda com as palavras que ele fala? É o que nós falamos. Porque ele saiu de Ial. E a palavra fala que a boca dele murmura a verdade. Da boca dele murmura a verdade. Eu falo assim para os irmãos, é muito grandioso o que nós estamos aprendendo, irmãos. É muito grandioso o que nós, até na onde que nós chegamos.
E quando o papai ele falou no domingo, eu falo assim, eu fico refletindo por mim também. Não é só vocês não, eu também fico refletindo com o papai assim, ó, depende só de vocês. O venho logo depende só de nós. Por que o venho logo depende só de nós? Por que você acha, irmão Gil, que o venho logo depende só de nós? Para conhecer aí algo, pode estar atento. Ó, tá vendo? Tá desatento. É uma das respostas bacanas, boa. Por que, irmã Léa, quando fala que depende de nós, e por que o venho logo não veio? Exato, minha amada. Exatamente isso. Irmã Léa respondeu certinho. Efésios 4, né? Que todos precisamos chegar ao conhecimento ideal. E aqui, eu estou falando assim para a igreja. Se tiver no nosso meio dúvidas do filho ideal, quem é o filho ideal, o vem logo não vem. Por quê? Porque se tiver dúvida, porque se a palavra está falando em Efésios, que todos nós alcançamos a maturidade e chegamos à estatura perfeita. A estatura perfeita, agora você está pronto. É ou não é? Estatura perfeita, agora você está pronto. Você chegou na estatura perfeita de alcançar o pleno conhecimento do filho de Opa, eu entendo quem é ele. Eu sei de onde que ele saiu. Eu sei quem ele é. Ele veio lá atrás. Ele desceu lá atrás e hoje ele conclui uma obra aqui na frente. Ele é o primeiro cordeiro que foi dado. E o sangue do primeiro cordeiro cobre o segundo, porque agora o segundo ele veio no final. E o segundo cordeiro, ele veio no final dos tempos. E o cordeiro no final dos tempos, agora, o sangue dele, agora, através da palavra, que é o segundo cordeiro, conforme Apocalipse 12, ele cobre a igreja. E a igreja é salva porque guardou o quê? A palavra do cordeiro no final dos tempos. Estão entendendo? Isso é alcançar o conhecimento, quem é o filho de Alva. Você saber do primeiro cordeiro, você saber quem é o segundo cordeiro, que o segundo cordeiro ele veio do primeiro cordeiro, e o primeiro cordeiro é a mesma pessoa que estava lá atrás. Papai, antes da imersão, era Micaial, fazendo uma obra. O Espírito desceu, se tornou pleno, executando uma obra. Ah, mas depois que papai morreu, eu estava conversando hoje com o irmão Ed Alcha e Ed Al, falando sobre isso, irmão Antônio. Depois que papai ali, depois da morte de Madeiro, ele aparece a quem? A dois homens aonde? Em caminho de... Eles reconheceram? Por que não reconheceu irmã Jenny? Olha, o que você vai falar? É o quê? Não, eles não reconheceram. Por quê? Porque ali não era outro? Era o mesmo. Vamos lá. Quando o papai ali, ele aparece para aqueles de Emaús, ele aparece como Micaial, ele aparece ali na plenitude, ele aparece pleno. Como Micaial. Se ele aparece como Micaial, eles não reconheceram, porque papai antes, ele estava pleno. Ali ele só aparece agora como Micaial. Então, por isso que eles não reconhecem, mostrando. O que papai falou no domingo, você tem que pegar, irmão, você tem que ter, vamos dizer assim, rápido, pegar as coisas. Porque quando o papai ele recebeu o Espírito, a plenitude, papai se tornou ali o que é pleno. Papai, na pregação dele, todos viram papai pleno, pregando a posição daquele pleno. Depois que papai ele morre, ele aparece ele pleno ou ele tem que estar pleno? Sem estar pleno, por isso que eles não reconheceram. Agora nós fomos compreendendo, nós fomos crescendo. Exato, irmãos. Os irmãos nós estamos crescendo. Os irmãos têm que pegar esse outro irmão Tiago, o irmão fica aqui feliz. Está vendo? Porque ele está compreendendo. Vocês estão entendendo agora? Porque antes da imersão era papai, era Micaial. Até a descida do Espírito. Que ele se tornou pleno.
Depois que papai foi no madeiro, e papai ali ele morre no madeiro, a condição depois ali, ele perde a condição do quê? Da plenitude. Aí ele está na condição só de Micael. E depois, na condição de Micael, quando ele vai em caminho de Emaús, ele encontra aqueles dois homens, a caminho de Emaús. E eles olham para ele, já vê que não é aquele que estava pleno, porque eles viram o outro pregar que estava pleno. Por isso que eles não reconheceram. Agora vocês conseguem compreender. É muito grandioso, irmãos. É um amadurecimento. Gradativamente nós estamos tendo. Se tiver dúvida, pode perguntar. Então, eu falo assim para os irmãos, é muito grandioso. Então, quando a gente leu aqui Provérbios 8, que a gente vê que a sabedoria ela vem talhando sobre 7 colunas, ele vem chamando a atenção dos filhos de Adão, começam todas as eras, até chegar no nosso tempo. Aí eu fiz a pergunta para a irmã Léa, e a irmã Léa respondeu certinho. Por quê? Que quando você vê, por que nós estamos tardando bem logo? Papai fez a pergunta, por que a igreja tarda bem logo? Tarda bem logo, porque no meio da igreja ainda não estão alcançando o quê? O pleno conhecimento do Filho de algo. Por isso que fala a palavra para que todos cheguem ao pleno conhecimento. Mostrando, se tiver dúvida no meio, não, será? Será que vai mesmo acontecer? Será que ele vai se levantar mesmo? Nós vemos isso aonde? Lá em Salmos 41. Vamos abrir lá em Salmos 41? Salmos 41. Salmos 41. Na Bíblia King James, né? Salmos 41. Qual versículo? Não. É aqui, ó. No caso aqui, ó. Acho que é 41, é 10 e 11. É na King James. Na King James. Por isso que a gente vai ver que vai se levantar e vai se concluir. Por quê? Porque a gente vê que aquele que andava, né? Aí você lembra de quem? Depois a gente vai lá em Salmo 55. A gente vê aquele que andava junto, aquele que estava junto, que o quê? Que aquele que não queria que ele reinasse. Quando você vê a condição ali de Satanás, né? Que é a representação de quê? De quando você pega aqui embaixo de Davi e Absalão, que Absalão não queria que o pai dele reinasse. Absalão não queria. Aí fala bem aqui, ó. Tá. Pode falar, irmão. É 7, 8 e 9, né? Isso mesmo. Vamos começar aqui, ó. 7. Porque na Yal Shalom nós lemos só os 7. Aí na King James nós lemos. Então, vamos lá. Fala assim, ó. Salmos 41, 7. Fala assim: todos os que me odeiam se juntam para mim, mesmo lugar contra mim. Na tradução Yal Shalom está como? Os que me odeiam cochicham juntos contra mim. Cochicham juntos contra mim. Isso. A mim consideram minha desgraça. Exatamente, né? Então, na Yal Shalom tá, né? Os que, no caso, né? Os que me odeiam, né? Eles se cochicham, né? Contra mim, fala o quê? Me odeiam, cochicham juntos contra mim. Sim. E, junto a mim, consideram minha desgraça. Tá vendo? Considera a desgraça dele.
mostrando, ele não vai se levantar. Ele não vai se levantar. Por que eles acreditam que ele não vai se levantar, irmã Cláudia? Hã? Hã? Esses que não acreditam que ele não vai se levantar é porque eles não têm fé? Vamos lá, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. 9. Até o meu melhor amigo, até o meu melhor. Está na Yaxalã? Na 9, né? Vamos ver na Yaxalã como é que está. Salmos 41, né? Vou abrir aqui na Yaxalã. Salmos 41. Salmos 41. Fala assim, ó. Os que me odeiam cochicham junto contra mim. Estou na Bíblia Oxalã. E junto a mim consideram minha desgraça. Caiu sobre mim ele caiu sobre ele uma praga do inferno. Está deitado e nunca mais se aqui é o limpo. Então, esses aqui, eles que cochicham mal contra o papai, falam, esse nunca mais se levantará. Porque ele caiu de condição, ele perdeu a condição celestial, ele está numa condição de humilhação. Então, ele nunca mais se levantará. Porque aqueles que estão lá em cima, que era amigo, né? Porque não é inimigo. Porque nós sabemos que era amigo, irmã Jane. Quando nós falamos da representação de grande Satanás. Por quê? Não era um inimigo, mas sim era um amigo. Por quê? Porque era o filho. Porque era de dentro de casa. Então, quando você lembra daqueles lá de cima, que era de casa, era da família, quando mostra a condição de que o que era o filho, que é a representação de que você vê o link de Alcha 14, e Alcha 14, 12, né, que fala, a Setucá, esse aqui é o filho da Aurora, mostrando, era junto, era íntimo, é da casa, essa é a palavra, viu, irmã? Era íntimo. Vamos ler lá de novo. Salmos 8, 9. Salmos 41, 8, 9. Os que me odeiam cochicham junto contra mim, e junto a mim consideram minha desgraça. E eles falam, né? Caiu sobre ele uma desgraça do inferno. Está deitado e nunca mais se levantará. Até o confidente em que eu confiava, que comia do meu pão, se levanta contra mim. Está vendo? Se levanta contra ele. Então, mostrando aquele que é de casa, que era convivente, estava ali, a intimidade, que comia do pão junto. Mas mostrando, até esse falou assim, não, ele não vai se levantar. Não vai se levantar. Aí, eu quero passar agora, vamos lá em Daniel 12, né? Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. Porque ele acredita que ele não vai se levantar, vai estar na vez de humilhação, caiu na terra. Aí você lembra que é pouca força, então não vai se levantar. Mas eles esquecem que Iau, né? A vontade é de Iau. Iau ele fez, né? Fez que ele rolasse, fez que ele viesse, né? Na verdade, fez que ele viesse a essa terra para fazer a obra. E aí, por isso nós lembramos de Alcha 55, ali no 10 e no 11, que vai falar, né? Como a chuva e a neve. Como a chuva e a neve. Que o quê? Que desce. E não retornará,
até que se conclua o objetivo de quê? De sua missão. Até que as minhas palavras o que estejam ditas. Vamos ler essa passagem aí em Atos 55? Deixa aqui aberto. Vamos lá. E Atos 55. Porque a vontade de Yahweh, irmãos. Mas eles acham que a desgraça caiu sobre ele, ele não vai se levantar. Não, agora ele não vai, porque está na condição de humilhação. Ele agora está na condição que uma condição agora de arruinado, caiu a desgraça sobre ele. Mas ele vai se levantar porque é da vontade de Yahweh. Por que a gente vai entender que é a vontade de Yahweh? Yahshua 55. Vamos ver por que é a vontade de Yahweh? Ok, Yahshua 55. Página 1343. Yahshua 55. Aqui você entende que é a vontade de Yahweh aqui, ó. Porque foi da vontade de Yahweh. Olha aqui para você ver, irmã Flávia. Yahshua 55, 10 e 11. Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, tá vendo? A chuva e a neve, mostrando. Quando você lê, quando fala assim, como a chuva, aí nós sabemos que somos nós. E onde que nós podemos ver aqui que está falando da neve aqui, que está falando aqui do papai e irmã Júlia? Gracinha, gratidão, maravilha de ação, é isso mesmo. Nós vimos onde? Nós vimos em Daniel 7 e nós vimos em Apocalipse 1, que lá vai ver o quê? Vem aquele que tinha o cabelo branco como a neve. E Daniel 7 também, aquele que estava sentado lá, né, que tinha o cabelo branco como a neve. Então é aqui, ó. Aí vamos lá. Yahshua 55, 10 e 11. Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Tal ocorre com as palavras que saem da minha boca. Ele não volta, ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, está vendo? Sem ter cumprido o que eu quis, vontade de algo. Aí fala, realizando o objetivo de sua missão. Está vendo que foi da vontade de algo? Que ele viesse na Terra fazer uma missão? Então, por isso que quando a gente pega a condição hoje que a gente vê assim, ó, ele viu a desgraça agora dele, agora ele caiu nessa condição agora de humilhação, as vestes ali costuradas de pano. E agora? Como que ele vai se levantar? Mas Iau sabe de todas as coisas. Por que Iau sabe de todas as coisas? Porque nós falamos aqui no início. Porque Iau sabia que ele o quê? Ele não ia murmurar. E até a boca dele, quando murmurar verdade. Então, mostrando a condição que ele vem aqui, ele aceita todas as condições. Seu pai. Mostrando, ele vem aqui, Iau sabe assim que você vai lá, mas eu sei que você volta. Por isso que quando lá no madeiro, nós vemos o quê? Quando a morte de papai ali, ele entregou o quê? Ele entregou o Espírito. E ele fala o quê? Pai, eu em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Mostrando uma condição de confiança. Ele estava abrindo mão da plenitude, ele estava abrindo a mão do Espírito, estava descendo como Micael. Mas ele sabia que ele não ia ser desamparado de forma alguma. Isso é uma intimidade para com o pai e um pai para com o filho. Essa intimidade. Então, o que vocês viram? Por isso que foi dar vontade. Agora nós vamos voltar lá no que nós estávamos, de Salmos. Salmos 41, 8 e 9. Aí fala assim, ó. Os que me odeiam cochicham junto contra mim, e junto a mim consideram minha desgraça. Caiu sobre ele uma desgraça do inferno. Está deitado e nunca mais se levantará.
está deitado e nunca mais se levantará. Até os confidentes em quem eu confiava, que comia do meu pão, se levanta contra mim. Aí você lembra também aqui, ó, até os confidentes da minha casa se levantam contra mim. Você viu que ele caiu numa situação de desgraça. Aí vou fazer outra representação de outro livro para os irmãos lembrar. Vamos lembrar de Jó. Jó, ele caiu numa situação de desgraça. Jó caiu numa situação de lamentável. E quando Jó ele cai numa situação lamentável, até os confidentes, os amigos próximos dele, fez o que com ele? Ficou distante. Ao verem a situação que havia de cair sobre Jó. Depois nós vamos entrar nesse ponto aqui. Calma que daqui a pouco nós vamos lá. Vamos lá. Salmos 41, versículo 8 e 9. Os que me odeiam cochicham junto contra mim e junto a mim consideram minha desgraça. Salmos 41, estou no 9 agora. Caiu sobre ele uma praga do inferno. Ó, tá vendo que as mesmas condições também quando os amigos de Jó, eles falaram que caiu sobre Jó uma praga, que alguma coisa ele tinha feito para ele ter cometido tudo aquilo. Caiu sobre ele uma praga do inferno. Está deitado e nunca mais se levantará. Até os confidentes em que eu confiava, que comia do meu pão, se levanta contra mim. Então aqui fala, está deitado e nunca mais se levantará. Aí nós vamos em Daniel 12. Daniel 12. Gratidão, irmã Adriana. Chegou o reforço do exército, tá vendo, irmã gente? Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, versículo 1. Fala assim, ó. Nesse tempo, levantar-se-á Micael. Tá vendo? Nesse tempo, levantar-se-á. Aí eu pergunto para o irmão Rodrigo. Irmão Rodrigo, quando fala nesse tempo, levantar-se-á Micael, ele está na condição plena ou ele está na condição ainda de Micael? Não, ele já está pleno. Quando ele se levantou, ele já está na condição plena. Já está na condição plena. Por isso que quando você pega aqui, ó, vamos lá, caiu sobre ele uma desgraça, uma praga do inferno, está deitado e nunca mais se levantará. Quando você pega, não se levantará, quando você vê a condição de Micael, ele está se levantando, ele já está pleno. Ele já está na condição plena. Ele já está levantando a condição plena. Já não está na condição mais de Micael, mas está na condição agora de pleno. Agora eu quero aquela passagem de Salmo 18 que o irmão Bruno tinha falado. Hã? Na Bíblia King James. Salmos 18, 35. Salmos 18, 35. Vocês viram que nós lemos lá em Yalcha 55, ou Yalcha, Salmos 41, Yalcha não, Salmos 41, você fala assim, ó, até os confidentes que comiam do meu pão próximo também viram a minha desgraça, né? Lamentar a minha desgraça. Vocês viram. Depois vocês viram que a gente vai chegar. Vamos lá. Para onde que eu falei? Salmos 18. Salmos 18. 34, 35. Fala assim, ó. Tá vendo? Aí fala lá, levantar-se-á o quê? Micael. Nós vemos Daniel 12:1, levantar-se-á Micael. Aqui já fala no 34, 18, 34, ó. Exercita minhas mãos para a batalha. Tá vendo que agora nós estamos indo uma batalha?
nós estamos indo rumo à batalha, porque aqueles confidentes, aqueles da casa, falaram assim, não, ele não vai se levantar. Aconteceu uma desgraça sobre ele. Por quê? Porque está na condição de humilhação, a condição de velho de pano de saco, agora não vai se levantar, não. Aquela condição humilhante vai se levantar, mas vai se levantar. Por isso nós lemos, ele teve o levantar Micaial. Tem um áudio ligado, irmão Nathaniel. Aí vamos aqui, ó, Salmo 18, 34. Fala assim, ó. Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze, para ergar o arco, né? Aí você lembra lá. Depois nós vamos estudar a condição do arco. Aí fala no 35. Tu me dás o teu escudo da salvação. Tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Está vendo? Desce ao meu encontro para dignificar-me. Desce ao meu encontro para o quê? Dignificar-me. Quando a gente lembra da palavra dignificar-me, é o mesmo que o quê, irmã Cláudia? Para o quê? Ele desce para dignificar-me. O que significa quando a gente lê? Lembra de Daniel 7? Para ortogar. Então, essa é a condição. Ele desce para dignificar, mostrando para mim ortogar. Aí nós lembramos, nós temos na lei que é a ortoga e nós temos a prolongada. A ortoga, que ela vem do alto, né? No caso foi alguém ortogado, mostrando, já vem direto, veio do alto, é a condição que a ortogou, mostrando, passou, deu a condição para o papai. Ele foi escolhido, ele que eu determinei, é ele que vai ser. É uma condição de que alguém que foi ortogado. E a condição de alguém quando é prolongado, irmão Gilson, quando fala prolongado, como é que é a diferença de ortogado para prolongado? A prolongação é exatamente isso. É quando ele é elegido pelo povo. É um conselho de um povo, dali dos líderes, para o quê? Para prolongar alguém para que reine sobre eles ou que governe sobre eles. Vocês vão ver isso agora. Vocês vão ver isso. Vamos lá, voltando aqui de novo. No Salmo 18, 34. Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. 35. Tu me dás o teu escudo de salvação. Tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me, ou no caso, para ortogar. É a condição de Daniel 7, que fala, né? Ele, como filho de homem, descendo o quê? Introduziu, né? Ortogou o ancião. Tornou a ele o poder, a honra. Exatamente isso, o poder, a honra e o reino. Aí nós vamos deixar aqui, aí nós lembramos. Vamos pegar a Bíblia ao Shalom. Vamos pegar a Bíblia ao Shalom. Paz de alça, meu irmão. Paz de alça, Manuel. Paz de alça. Irmão, eu queria voltar ali rapidinho no Salmos 41, 9. Ali diz assim, né? Caia sobre ele uma praga do inferno, está deitado e nunca mais levantará. Aí a gente vai lá em Yauxa 60, diz assim: põe-te de pé, resplandece, porque a tua luz é chegada. A glória de Al raia sobre ti.
Com efeito, as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve as nações. Mas sobre ti levanta-se-á Iau, e a sua glória aparecerá sobre ti. E as nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Bacana o link. Pode postar o link, dá aí para os irmãos também entender. Você escreve, né? E dita e pode colocar. Os irmãos fazer o link para pegar o link que é com Salmos 41. Tá bom, irmão? Fecha o link, viu? Exato. Exatamente isso, irmão. É tinha que falar também. Aí, irmãos, nós lemos, né? Vamos lá. Vamos voltar para não perder a linha de raciocínio. Aí a gente viu aqui que a condição que nós vimos aqui, Salmos 41, que a gente vê que papai ele vai ser o quê? Dignificado, que é o mesmo que o quê? Ortogado. Por isso que nós lembramos de Daniel 7, né? O ancião ali que ele vai ser o quê? Vai ser ortogado. Por isso que nós lembramos de quê? Vamos lá em Lucas primeiro. Na Bíblia Alcha, na onde, irmão, é de Alcha? Quando a gente lembra de quê? Daquele que batiza com água. Lucas 3. Vamos abrir lá em Lucas 3, primeiro. Lucas 3,16. Lucas 3,16. Para a gente entender ali, os irmãos da live, os irmãos presentes, que a condição que o papai, né, quando ele vem, que ali é a representação de quem? De João Batista, ali, o batizador, né? Aquele que batiza com água. Mas ele fala assim, mas aquele que vem, eu não sou digno de ataque as correias da sandália, porque esse batiza com fogo. Mostrando a condição de quê? É a condição do Espírito, que é aquele que está vindo. É esse que vai vir. Mostrando, né? Que vai vir, é a condição que vai vir, ortogar, que é o mesmo que dignificar, que nós vemos aqui conforme Salmos 41. É isso mesmo, né? Então vamos lá. Lucas 3,16. É na Yalxalá mesmo? Vamos lá. E Alhana, João Batista, tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu. Aí quando fala assim, eu vos batizo com água, irmão, é tanto link para a gente falar assim, não é o papai, ele é o anjo da água. Apocalipse 16. Ele é aquele que dá água, que se lembra de Yalxa 8, que fala, eu enviei água, o quê? Uma água que corre mansamente, a água de Siloé, mas por rejeitar-se a água que corre mansamente, enviaria uma água bravia, que vem o que? Inundando, derrubando ribanceiros, com asas abertas. Ó, Emanuel, eu estou mostrando. Há uma água ali, que é uma água que ela é boa, que corre mansamente. O homem com o quê? Com a bilha d'água, mostrando aquele homem que ele entrar na casa, vocês vão entrar junto com o da casa que ele entrar, que ele vai conduzir vocês ao andar superior. Esse homem carregava o quê? Uma bilha de água. Então é links, para os irmãos entenderem que quando nós entramos aqui, fala, João Batista, o batizava com água, mostrando nosso tempo, que é quem que está batizando com água, é aquele que é o anjo da água, aquele que fala que é a água. Vamos lá. João Batista e Alhana o batizador, né? Fala assim. Lucas 3,16. João e Alhana tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com Espírito e com o fogo. Tá vendo? Eu não sou digno de desatar nem a correia das sandálias. Aí você lembra de sandálias. Quando você lembra de sandália, você lembra de Efésios 6. E a sandália é a representação de que, irmão, é de Alcha?
batalha com o selo para propagar o evangelho da cidade. Exatamente isso. Por quê? Porque a obra, conforme do Espírito, né, e na condição plena, mostra, né, maior, porque quando a gente pega a condição do papai, a condição de Micael, que é o mensageiro hoje da era, a condição de Filadélfia, ele é aquele que ele consegue alcançar sua família, só os da casa. Mas na condição plena, você vê que ele vai o quê? Gabriel vai ser ungido, Gabriel vem na onde? Na tribulação, conforme Apocalipse 14, e a palavra ela é lançada aonde? As nações, povos, multidões e língua. É o primeiro anjo ali, o que voa com o evangelho eterno, Apocalipse 14. Esse anjo ele voa com o evangelho eterno, anunciando as nações, povos, multidões e língua, mostrando. Ele unge, a qual Gabriel ele vem, e ele leva a palavra a muitos. Mas hoje, a palavra do papai é para muitos, irmão Rodrigo? É para quem? Hã? Só para os anjos? Essa não é a resposta, só para os anjos? Não, você tem que saber responder, irmão. Porque Sardes, Estes, Limpa não é anjo. Hã? Exato, então você tem que falar assim, a palavra hoje é para quê? O pequeno povo, aqueles que guardam a palavra de algo. Quem é esse pequeno povo? Sardes, Estes, Limpa e Filadélfia. É esses poucos. Por que fica a resposta? Porque é aquilo que o papai sempre fala. Que a pergunta é direcionada aos irmãos, é litigada aos irmãos. E os irmãos não têm uma resposta contundente, mas não se chega lá em cima. Entendeu? A resposta tem que ser uma resposta contundente, uma resposta convincente. Não é isso que papai faz com a igreja? Chama a igreja, pergunta à igreja, e a igreja, a forma que a igreja responde, ou toma varada, ou recebe o quê? Recebe elogios. Hã? Sim, mas quando fala assim o pequeno, porque vamos falar que o pequeno, a primícia das primícias é o pequeno, mas é sempre ressaltar Filadélfia e Sardes, Estes, que é um povo muito pequeno, os que estão recebendo, né? Então o que a gente viu que esse que vai vir, no caso, ele batiza com fogo, mostrando o que é a condição. Foi o que nós lemos de Salmos 41. Está escutando, irmão Donizete? Salmos 41, você viu, né? Que ele prepara minhas mãos para a batalha. Ele prepara minhas mãos para a batalha, mostrando. Papai está na condição de Micael, mas quando está preparando as mãos dele para a batalha, mostrando. Quando vi a condição da plenitude, aí as mãos foi preparadas, mostrando. Recebeu. Foi o quê? Preparado. Mostrando. Desceu sobre ele o quê? A dignificação. Foi dignificado. Mostrando. Ele recebeu a ortoga. Ele foi ortogado. Aí, por isso, nós vemos a condição ortogado e promulgado. Ortogado que veio de Al. E Al quis que ele fosse. Ele reine. Que ele governe. Que ele seja. Aí nós vimos um contraponto. Que aí nós vemos que vai ter um povo, irmão Rodrigo, que vai escolher alguém para o quê? Para governar sobre eles. Quem é esse povo que vai escolher, que vai governar sobre eles, conforme a ministração de domingo que papai trouxe? Porque papai ele foi ortogado e vai ter alguém que vai ser prolongado, escolhido pelo povo, pelos governantes, o conselho de governo, que vai eleger alguém. Por isso que é a condição de uma constituição prolongada. Quem são esses que vão escolher? Primeiramente, vai escolher quem e quem são esses. Deixa eu ver se você prestou atenção, tá vendo? Estou falando em mim, estou falando se prestou atenção de domingo que foi falado. Irmão Gilson, estou pegando o pé do irmão Gilson hoje. Quem é que povo é esse que vai escolher alguém e vai prolongar alguém para governar sobre eles? Isso.
Não. Quem são esses povos? Ah? Judiação. Está longe, irmão. Irmão Donizete. Judiação. Irmã Cláudia. Irmãos falando comigo. Irmã Cida. Os israelitas de Al-Shalom, irmãos. Na grande tribulação, gratidão, viu, irmã Cida? Palma para a irmã Cida. Sabe o que eu percebo? Os irmãos não viram administração. Não ouviram. Escutou presencialmente, chegou em casa, ó, entrou e só. Aí vocês viram porque tarde vem logo. Aí vocês veem porque tarde vem logo. Você sabe por quê? Os irmãos, todo mundo pensando, sim, irmãos, mas pensa na administração, foi draga final de semana. Irmã Cida prestou atenção. São os israelitas de Al-Shalom. Porque eles, junto do conselho, eles vão comungar, vão escolher alguém ali, mostrando, papai, ele foi ortogado. Ortogado por quê? Por Ial, a vontade de Ial. Esse eu quero que rende, eu quero que eles lá, eles estão escolhendo alguém para promulgar. Quem que eles estão escolhendo para promulgar? Eles estão escolhendo a quem? Emanuel, o antimachia. Quem está escolhendo? O povo de Al-Shalom. Vocês querem ver isso? Vocês querem ver? Sabe onde que está, irmão? Já sabe onde que está? Sabe? Pode falar onde que está. Não, a passagem. Não, sabe onde que está. É Yalcha 28. Vamos a Yalcha 28. Nós temos que ver a porção da palavra, irmãos. Os irmãos verem. Papai não falou que o povo vai escolher alguém para promulgar sobre eles? Mostra, eles estão escolhendo. Quem é o povo? Não é os israelitas de Al-Shalom? Não é eles? Aqui a gente vai ver, porque aí você vê a condição do papai, ele foi ortogado, veio do alto. A condição de ser promulgado já foi escolhido o povo. Aí você lembra isso que a irmã Edna acabou de falar. Você vê que Samial ele queria o quê? O que Samial queria? Samial queria que Ial reinasse sobre o povo. Mas o povo queria um rei. Samial queria que Ial reinasse sobre o povo, mas o povo queria um rei. Entendeu? Então eles queriam um conselho que é um conselho promulgado de promulgar alguém para governar sobre eles. É diferente. Vamos lá. Samial, Yalcha 28. 28, 14. Fala assim, ó. Ouve a palavra de Ial. Você lembra que Samial estava falando lá? Samial falava com o povo. Ouve a palavra de Ial, mas o povo não. O povo queria ouvir Ial. O povo queria que levantasse alguém. O povo não queria ouvir Ial. Porque se eles quisessem ouvir Ial, eles que deixassem que Ial reinasse, governasse sobre eles. Mas não. Eles queriam promulgar alguém, certo? Vamos lá. Ouve a palavra de Ial, homens insolentes. Aí quando você fala, ouve a palavra, vai ser, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve a palavra de Ial, homens insolentes. Vós, governadores, deste povo que está em... Grava aí, pode marcar aí em suas vidas. Este povo que está em Al-Shalom. De novo. Ouve a palavra de Ial, homens insolentes. Vós, governadores deste povo. Está vendo que tem um povo ali, uns governantes? Não há culpa de governo, é eles que fazem, é eles que determinam, é entre eles. Vós, governadores deste povo que está em Al-Shalom. Governadores. Eu quero que depois vocês marquem a palavra governadores também. Tá bom? Governadores também. Governadores deste povo que está em Al-Shalom. Pois que disseis? Firmamos uma aliança com a... fizemos uma aliança com a morte.
Como é que ele fez essa aliança com a morte aqui, irmã Jane? Como é que fez essa aliança com a morte? A morte é Satanás? Então, mas como é que fez essa aliança com a morte? Não é Manuel? Nós não falamos que não é Manuel? Aí, essa resposta, certíssimo. Porque Lúcifer, que é a morte, vai estar na onde? Ele vai estar dentro do seu filho, introduzido, mostrando. Quando o povo de Al-Shalom, ali que ele vai promulgar alguém, eles vai estar o quê? Escolhendo, querendo que Manuel. Aí Manuel, quando fala, fizemos um pacto com a morte, mostra, né, a condição que Emanuel, ali vai estar com o espírito ali de quê? Do pai dele, que é a morte. Aqui está falando para ir ao Shalom. Vamos lá. Ouve a palavra de Al, homens insolentes. Vós, governadores deste povo que está em Al-Shalom, pois que fizeis? Firmamos uma aliança com a morte, e com o Sheol fizemos um pacto. Quanto ao flágelo ameaçador, ele passará, sem nos atingir-nos, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e atrás da falsidade nós nos escondemos, está vendo? Confiando. Continuando. E por essa razão que assim diz o mestre Al, eis que porei em Sião uma pedra de granito, uma pedra angular e preciosa, já experimentada. Uma pedra de alicerce bem firmada. Aquele que nele puser sua confiança não será, na tradução King James, não será confundido. Aquele que nele puser a sua confiança não será confundido. Vamos trocar a palavra abalado pela King James que fala, não será confundido. Mostrando, os que estão colocando a confiança hoje somos nós. A igreja hoje põe a confiança nessa pedra. Quem é a pedra? Micael, que é a rocha. Então, essa pedra hoje, quem põe essa confiança nele, não será o quê? Confundido. Mas contra esses lá, eles vão estar colocando a confiança em quem? Eles vão estar colocando a confiança, por isso que ele está prolongando ali, escolhendo Emanuel. Prolongando ele. Por isso que fala. Aí vocês gravaram governantes, agora vamos em Atos. Atos 4. Atos 4. Abre em Atos 4. Atos capítulo 4. Atos 4. Versículo. Vamos começar no 26. Atos 4, 26. Isso aqui, para os irmãos entenderem, eu vou fazer um breve resumo para os irmãos. Esse acontecimento aqui foi logo após a morte do papai e começou a crescer um grande alvoroço de seguidores ali, começando a propagar, levantaram-se ali falsos eminentes apóstolos, começaram ali a falar do não acontecimento da ressurreição do papai. E ao mesmo tempo, Ial concedeu através da plenitude em Pentecostes, através do Espírito que desceu em Pentecostes, a eles uma condição daqueles que buscavam intrepidez. Por isso que a palavra em Atos 4:33 aqui vai falar, aqui que foram derramados sobre eles intrepidez tamanha para testificar a ressurreição de Auschwitz. Certo? Então, mostrando, havia naquele momento, naquele tempo ali, um povo que estava separado para falar que não, ele não ressuscitou, ele impostou, que eram os falsos eminentes apóstolos, foram pagos pela culpa do sinédrio ali, de Anás e Caifás, né? Que foi eles que madeiraram em Auschwitz, conforme nós já lemos isso em Lucas 24. E aqui nós chegamos nessa parte. Vamos lá. Atos 4, 26 fala: os reis da terra apresentaram-se, os governantes. Você lembra que nós lemos lá em Auschwitz 28, governantes? Vós, governantes
deste povo de Yalxalã, não foi isso? Mostrando esses governantes que estavam em Yalxalã, que são esses que fazem o prolongamento de escolher. Nós escolhemos fulano, Beltrano, Ciclano. Vamos lá. Os reis da terra apresentaram-se e os governantes se coligaram de comum acordo contra o mestre e contra o seu ungido. De fato, contra o teu santo servo Yaush, a quem ungiste, verdadeiramente coligaram-se nessa cidade Herodes e Pilatos, com as nações pagãs e os povos de para você ver que o que foi volta a ser. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, mostrando, quando o espírito ali de Emanuel, que já habitava naqueles homens lá atrás, como Pilatos, como aqueles homens lá, Herodes, que já habitavam lá atrás, você viu que aquele povo, os governantes, irmão Ronaldo, olha para você ver, você vê que aqueles governantes, junto com os reis da terra, eles já coligaram em comum acordo com quem? Com Herodes e com Pilatos, que nós já estudamos, que é a representação de quem? Do falso profeta e de quem? De Emanuel, mostrando Isial, ele vai receber bem Emanuel e o falso profeta. Vocês estão entendendo? Por isso que está mostrando que o que foi, volta a ser. Não há nada de novo debaixo do sol. Por isso que fala que os governantes, junto com os reis, eles se coligaram. Eles se coligaram com Herodes e com Pilatos. Aí você lembra que o espírito de Emanuel já habitava neles lá. Então, mostrando, se o espírito de Emanuel, que já habitava neles lá, e ele fez ali, ele abraçou, eles trouxeram o paganismo, Herodes e Pilatos, eles trouxeram o paganismo para os povos, todos os povos, e também para o povo de Isial, de Alxalã, é a condição de Alxa 28, que fala, vós governantes desse povo de Alxalã, porque vocês fizeram um pacto com a morte e com a mentira, vocês criaram o quê? Um refúgio, mostrando, olha com quem eles estão abraçando, que eles vão abraçar na grande tribulação. Por isso que ela vai ser pisoteada. Exatamente isso. Vocês estão entendendo ou ficou difícil? Está dando para compreender, irmãos? Eu fico feliz quando eu vejo o irmão Felipe compreendendo, o irmão Felipe está rindo à toa. Então, irmão, eu falo assim, por isso, quando o papai ele traz a mensagem para os irmãos compreender que os irmãos têm que meditar na palavra, os irmãos têm que ir lá, deixa eu anotar aqui, quando fala aqui, o povo de Alxalã, quando está falando do povo aqui de Alxalã, e o povo de Alxalã aqui, você vê que o quê? Eles vão o quê? Aceitar. Aí a continuidade do estudo, eu vou falar assim, eu quero que depois que cada um dos irmãos leia, todos os irmãos depois vai meditar nessa passagem de Atos. Por que eu estou falando aqui? Porque depois desse acontecimento aqui, vai falar o seguinte, que aí foi dado para cada um dos aqueles que buscavam verdadeiramente algo, intrepidez do Espírito, que Alxa, ele o quê? Ressuscitou. Mas isso não vem a acontecer também no final dos tempos? Vem ou não vem? Mas e agora? Vai acontecer da mesma forma. Vai ser dado na grande tribulação, aqueles que vão receber intrepidez, mas não para testificar que Alxa, ele morreu e ressuscitou, mas vão testificar que aquele que estava aqui subiu e a palavra dele foi da verdade, a verdade foi falada. É muito grande, irmão. É muito grande isso, os irmãos que vão entendendo.
Porque isso que aconteceu lá é uma profecia que Lucas está escrevendo, está contando, essa narrativa, que isso volta a acontecer aqui na frente. Você vê que aqueles governantes do povo de Al-Shalom, conforme nós vimos em Alxa 28, você vê que eles mostram aqui que quando Herodes e Pilatos ele vai levar o paganismo a todos os povos, com os reis e com os governantes. Da onde? Exatamente de Al-Shalom. Mas aí o texto vai falar mais adiante que o quê? Que logo em seguida que foi dado sobre eles intrepidez, derramou o espírito de intrepidez sobre eles, para eles testificar o quê? A ressurreição de Alxa. No final dos tempos, irmão santo, quando Filadélfia nós nos acendemos, todos os que ficarem na tribulação, parte daqueles, eles vão receber intrepidez do Espírito para testificar que o que subiu é verdadeiro. A palavra dele se concretizou, mas não agora que ele morreu, mas que ele se levantou. Vocês estão entendendo? Eu quero que os irmãos abram aquela passagem que fala daquela multidão que eles morderam, mas lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7. Porque vocês verem que aquele povo lá, eles tiveram que morrer. Certo ou não? Eles morreram. Mas levou o quê? O testemunho que Alxa tinha ressuscitado. E eles já não estavam mais preocupados com a morte, porque o que era maior que estava nele do que estava no mundo. Eles estavam cheios do Espírito. Aí nós chegamos em Apocalipse 7. Não vai dar nem para me chegar na parte que fala para os irmãos. Jó tem uma representação de 3 amigos. Jó tem 3 amigos. Elifaz, Beldade e Sofaz. E os 3 amigos de Jó têm uma representação depois que nós entendemos agora que é a mensagem do lado sério. Eu ia mostrar para os irmãos aqui, mas não vai dar tempo, irmãos, porque eu tenho que terminar esse ponto para os irmãos. Que horas já são? Olha, então, olha, tem 1h42 de ministração, quase 2 horas. Vamos lá. Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7. Mas na próxima eu falo que eu trago para os irmãos. Apocalipse 7, 9. Apocalipse 7, 13, né? Vamos começar no 13. Fala assim: um dos anciãos tomou a palavra e disse: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: meu mestre, és tu quem sabes. Ele então me replicou: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram do sangue lavaram suas vestes e alvejaram o sangue do Cordeiro. Aí você vê que eles lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Aí, conforme a palavra em Apocalipse 14, que nós vemos que vai ser o quê? Vindimado, né? Vindimado o quê? A vinha, porque ela amadureceu. Mas eles tiveram que morrer. Mas eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Aí você lembra lá. Nós vemos em Atos 4. Assim aqueles tiveram que morrer, mas eles guardaram a palavra. E o quê? E eles testificaram a ressurreição de Alxa. Esses aqui, eles também vão morrer. Mas eles vão morrer e vão testificar, agora não a morte, mas que o Cordeiro, esse que pregava, ele subiu. E esse Cordeiro é o que tinha a palavra e a verdade. Por isso que você vê os 2 pontos. O Cordeiro lá atrás que morreu, e muitos morreram para pregar a ressurreição dele. Esses aqui que
lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é voltar? O que é lavar as vestes, irmão? Lavar as vestes. Irmão Leonardo, lavar as vestes, irmão Léo. Quando fala lavar as vestes. Hã? Não, fala algo. Exato. Lavaram suas vestes na boa conduta mostrada. Eles não criam na palavra, não guardaram a palavra, agora eles guardam a palavra. Do quem? Do Cordeiro. E eles lá vão seguindo a boca, guardando a palavra. O que eles fazem? Eles passam a lavar suas vestes do sangue do Cordeiro. Mostrando, esses morrem. Isso os irmãos têm que entender. Esses aqui são os mártires, eles morrem. Mas esses alcançam o quê? Uma condição que eles conheceram a palavra do segundo Cordeiro. Foram testemunhas na tribulação. Por quê? Porque em Apocalipse 14, nós temos duas condições, né? Que eu falei para os irmãos. Nós temos as condições de quem? Nós temos a condição da seara da terra, que vai ser ceifada. Quem é a seara da terra que vai ser ceifada, irmão Bento? Apocalipse 14 vai falar: lança sua foice, porque a seara da terra está madura. Quando fala que a seara da terra está madura, quem é essa seara da terra, conforme Apocalipse 14? Vou te dar uma ajuda. A vinha, logo depois vai falar assim, ó, vindima a uva, vindima as uvas, vindima as uvas, porque no que a vinha já está madura, agora você pode ceifar, mostrando, esses que vão ser ceifados, que vão ser a vinha, esses vão morrer, mas amadureceram, fizeram a condição de conhecer a palavra, vão ser mortos, mas conheceram a palavra, esses amadureceram, vai ser ceifado. E tem os que não morrem, que são a seara. Lança sua foice, porque a seara da terra está madura. A seara não passa pela morte. Aí eu te pergunto, quem é a seara? Os 144 mil. Exatamente isso. Respondeu certinho. A seara é os 144 mil que vão ser protegidos. Mostra, é a condição tanto dos que ficarem, tanto aqueles que vão ficar na tribulação, que vão se completar o número de 144 mil. Esses são a seara da terra que vão ser maduros na grande tribulação. Que é diferente da vinha, porque a vinha, eles vão amadurecer, eles vão conhecer a palavra, mas eles vão ter que passar pela morte. Porque eles não fazem parte de quê? Dos 144 mil, então eles têm que morrer. É diferente, entendeu? Assim seja, né, amados irmãos? Então, que a seara ficou a trigo e a cevada. A seara com grãos. Tocou o trigo e a cevada. Ouro e a prata, né? Ouro, sim, ouro e a prata. E aí tem a vinha. Irmãos da live, algum irmão ficou com alguma dúvida, quer trazer algum ponto de observação? Paz de Alcha Montonho, irmã Lene, Paz de Alcha, irmã Delminha, que falta dos amados irmãos, irmã Delminha, irmã Montonho. Paz, papai Alcha, amado irmão. Paz de Alcha, ficou com alguma dúvida? Tudo certinho? Foi bem esclarecido, irmã Delminha? Bem esclarecido, irmão, gratidão. Assim seja, minha amada irmã. Algum irmão quer fazer alguma pergunta? Irmão Elton? Alguns dos amados irmãos. Eu ia perguntar ao irmão Edgar, se o irmão Edgar não fizesse isso. Tá ok, então, amados irmãos. Então, vamos dar gratidão, né? Em nome de Alcha, para a gente encerrar. Vamos lá. Grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al,
E assim seja feita a vontade do papai Yalta. Assim seja. Fazer a bênção sacerdotal. E ao continuar abençoando a vida de cada um dos amados irmãos, pedrinhas, e os irmãos, eu falo dos irmãos, sejam perseverantes, irmãos. Quem tarda, o venho logo, não é o papai, quem tarda, o venho, não é o venho logo mesmo, depende da igreja. Por isso que Efésios 4 fala, né? Até que alcancemos nós o pleno conhecimento do Filho de Deus, né? Então, quando nós alcançamos o pleno conhecimento, entendemos quem é Ele, você entender quem é Ele, a vontade de Yahweh soberana que foi colocada sobre Ele, aí o venho logo vem. Assim seja, amados. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai. Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e esteja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai. Yahweh levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Seja. Paz do papai Yahusha, amados irmãos. Paz do papai Alça, irmão. Paz, papai Alça. Paz, papai Alça. Paz do papai Alça. Pai de alto, irmão. Papai Alcimar Anderson, Pode, gratidão. papai Paz, Alça, papai irmão. Alça. Irmã Jolene, papai Alça. Papai Alça, irmãos. Antônio, papai Tenha Alça. todos uma boa noite. Papai Alça. Irmã Delmira, papai Alça, te abençoe. Boa noite, irmãos. A paz de Alves seja com todos. Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Paz de Alça, irmão Márcio. Paz e Alça, irmã. Paz de Alça, irmão. E Alzete. Pai de alto. Paz de Alça, irmã Daniela, irmã Ângela, irmã Ana. Boa noite. Paz de alto, irmãos. Papai Alça, paz de Alça. Paz e Alça, Boa irmã noite a Natanael. todos. Até amanhã. Até daqui a pouco. Boa noite, irmã Zolinha. Paz e Alça, irmão Boa Luiz. noite, irmão Natanael. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Pai tchau.